Então, boa tarde, oficial, para todos e todas aí. Muito bom estar com vocês, né? É, essa reunião, o ponto de pauta dela é o modelo de estágio aqui da Docton, principalmente nos cursos EAD, né? Nos cursos à distância, o contato do aluno com coordenações, com o setor de estágio, ele é muito diferente do contato do presencial, né? Tanto o curso semipresencial, que o aluno se desloca ao campus, em um ou dois dias, como do presencial, que o aluno se desloca ao campus 3, 4 dias. Então, na EAD, eu acho bem mais complexo isso, né? Não só pelo, pelo deslocamento do aluno, assim, mas pelo entendimento do aluno da necessidade de fazer o estágio, né? De, de ir para campo, de aplicar aquilo que ele está estudando na teoria na prática, né? É, Queria agradecer muito a presença dos coordenadores de EAD, e também um agradecimento especial ao Luiz e à equipe dele. Né? Eu não me lembro, Luiz, se a gente já fez isso, eu não me lembro. Já estou velho, né? Quando você fica velho, sua memória vai começando a falhar. Então, eu não me lembro da gente ter feito, né, uma reunião assim, uma reflexão assim, junto com os coordenadores EAD, né? Então, eu imagino que essa reunião ela sirva para a gente avançar um pouco, né? Até pelo novo decreto, né? Está aqui os coordenadores de EAD. O novo decreto ele traz muitas coisas que, em relação à presencialidade, né? Ele força a barra, né? Força a barra, não. Ele lança a mão da necessidade, da importância dos encontros presenciais que a gente tem, né? A EAD deixa de ser vista como blocos, né? Isso que eu tenho falado, né? Ela passa, tem que começar a enxergar a EAD assim como a gente enxerga os cursos semipresenciais e os cursos presenciais de uma forma individualizada, né? Olhar curso e polo, né? Como que está o cenário nesse polo? Como que está o cenário no curso, né? Então, essa reunião, acho que é um pontapé inicial da gente pensar junto, né? Eu nunca gostei muito de determinações institucionais que fossem verticais, né? Eu sempre apoiei e apoio e acredito, né, no compartilhamento de ideias, de reflexões, de variações em relação à cultura de determinado local, ao perfil de determinados cursos, né? Por isso que a gente fez esse convite para vocês estarem presentes aqui com a gente, para a gente apresentar o cenário atual e, além de apresentar o cenário atual, a gente ter como projetar, né, sugestões, qualificações a partir de vocês, das sugestões que vocês tenham em mente para serem aplicadas nos estágios EAD. Eu, eu vou passar a palavra inicialmente para o Luiz, e depois, se alguém quiser falar alguma coisa também, mas eu queria passar aí para vocês, Luiz, para vocês, né, fazerem a abertura, que eu acho que isso, como a Unidocton, né, nossa matriz, toda EAD hoje está dentro da Unidocton, né, então eu queria abrir aí para vocês, se vocês quiserem fazer uma abertura também. Boa tarde a vocês, boa tarde aos Sander, aos coordenadores, agradeço aí, né, a participação, um momento importante aí, no qual a gente vai discutir um pouquinho a respeito desse fluxo do estágio, né, que é um momento importante para os alunos. Está presente comigo aqui a Eliane. Boa tarde a todos. A Eliane e a Ayla. Boa tarde, prazer. Então, elas trabalham na Secretaria Acadêmica e são responsáveis por toda essa documentação de estágio que chega aqui. Então, todos os dias eu tenho contato com o estágio do EAD. Todos os dias. Né? Então, se eu não tenho até mais ou menos 3 horas da tarde, a Eliane vem aqui na minha sala. Ó, você já olhou lá a pasta? Então, todos os dias eu assino, né, todos os TCEs, documentos de convênio, e encaminho. Então, eu busco ser muito zeloso em relação a isso, né, em termos de prazo, porque às vezes o aluno atrasa, mas eu não me permito atrasar, não. Quando chega para mim, né? E a empresa mesmo, né, também não permite prazo. E as empresas, inclusive, também. Então, nós temos aqui o Tribunal de Justiça,
toda essa parte, né, dos tribunais, etc., de estágio, de direito, né, que encaminham diretamente para nós aqui e a gente está assinando, está olhando, verificando, né, se está matriculado, as condições desse aluno, para a gente estar, né, firmando uma assinatura, né, dentro daquilo que é o correto. Ok? Então, eu espero que essa reunião seja bem operacional, ou seja, expectativa, né, operacional, né, prática, de maneira que a gente possa ter essa compreensão, né, alinhada com todos os coordenadores aí, os que estão presentes. Bom você estar gravando isso, porque é oportunidade para aqueles coordenadores que não puderam estar presentes, né, se fazerem, né, ter esse conhecimento a partir da gravação. Ok? Vamos lá. Prontinho, Sandro. A bola é com você. Vamos lá, pessoal. Eu vou mandar aqui para vocês. Deixa eu atualizar aqui. Só passar aqui, peraí. Estou procurando, pronto. Escolas não. Estou achando os arquivos aqui. Quais são? Deixa eu compartilhar minha tela, acho que vai ficar melhor se eu mostrar para vocês. Eu mandei para vocês o convite hoje de manhã e eu peguei 2 arquivos aqui e coloquei na agenda, né? Se vocês olharem na agenda de vocês lá no e-mail, vocês vão achar 2 links aqui, que são os links que eu queria. Deixa eu pegar aqui também, né? Que às vezes, ao invés de ir lá, quem já está aqui quiser de uma vez já acessar, deixa eu pegar aqui. Aí, se vocês quiserem acompanhar por aqui também, que são os 2 links. Ixi, ficou muito junto, ficou muito junto, mas são 2, tá? E qual que é o primeiro link? O primeiro link é um arquivo que o Humberto fez, né, em agosto, né, ele fez uma reunião de estágios, né, aí aqui, qual que é a finalidade do estágio, a importância, e vai falando aqui de lei, né, se vocês precisarem de recorrer a questões, macro questões em relação ao estágio, ele está aqui, né, que foi um arquivo que o Humberto fez. E eu fiz hoje de manhã, né, um arquivo que eu queria passar aqui um pouquinho com vocês, né, não tenho a pretensão nenhuma de dar as respostas, né, até porque a nova legislação sobre educação à distância, ela vai nos obrigar, né, a legislação já nos obrigava a ter um cuidado especial com o estágio, e ela avança ainda mais, eu estou muito feliz com isso, eu acho que inclusive a gente faz algumas coisas que a gente devia criar um divisor de águas, né? E eu peguei aqui, né, especificamente para mostrar como que é o modelo hoje de estágio. O modelo hoje de estágio dentro do nosso campus virtual, né? Aí eu vou pegar as palavras do Luiz para falar, né? Eu fiz um negócio bem prático, assim, com pouco texto e muitas imagens, e depois ao final para a gente fechar, assim, com as dúvidas que vocês têm, né? Acho que podem ter dúvidas que a gente vai tentar dirimir aqui hoje, podem ter coisas que a gente vai ter que, em curto e médio prazo, tentar resolver, principalmente a partir do novo decreto, né? Aqui, inicialmente, eu coloquei a capa, que eu peguei uma sala de estágio que está rodando hoje como exemplo, né? A primeira coisa em relação ao estágio é o seguinte: a sala é do professor, ou seja, tudo que tem dentro do ambiente virtual, eu sempre gosto de fazer analogia com presencial, né? É assim, tudo que está ali tem que estar de acordo com o que o professor quer e que o aluno precisa e que o MEC prevê dentro daquelas perspectivas para o estágio. Então, a primeira coisa que eu quero reforçar com as coordenações de curso é que a sala é do coordenador, é do professor, né? O professor, né, hoje de manhã eu estava conversando com a Laila, que agora eu estou compartilhando, não sei se ela está aí, mas a Laila, que assumiu a área da saúde na Serra, né, que é onde é a nossa maior EAD, né, o maior número de matrículas é lá na Serra,
tem, se eu não me engano, 250 alunos, e a Laila, ela estava falando das dificuldades que ela tem de entendimento, né? E eu falei, fiz uma reunião com ela, falei com ela assim, olha, a gente está no momento exato de pensar o estágio, mas uma das coisas importantes que tem, né, que ela estava falando do plano de ensino, é que é a sala do professor. Então, o professor que define o que vai estar dentro da sala. Tá? Então, nós aqui do NEAD somos um braço técnico de vocês. O coordenador de curso pega aquela sala e fala assim, eu quero mudar, eu quero colocar uma unidade de aprendizagem, eu quero tirar uma unidade de aprendizagem, eu quero colocar esse texto, eu quero colocar esse artigo, eu quero tirar... Então, é importante que vocês, coordenadores de curso, tenham essa noção, né? Que a sala do estágio é do professor e que a gente aqui é um suporte técnico para o que vocês querem. Na capa do estágio, das salas de estágio, inclusive, a gente tem essas duas figuras, né, que é o tutor que trabalha com a área técnica e os professores, ou o professor, dependendo da disciplina, que trabalha com a área pedagógica, tá? Aqui tem a trilha de aprendizagem, o PE, né, a trilha de aprendizagem é um resumo do que vai ter, e o PE é o que dita o ritmo da sala. Todo início de semestre, né, o professor tem a liberalidade, né, de mexer do jeito que ele quiser no plano de ensino, né, os cursos, né, a tendência da educação, ela acelerou, né, o mercado muitas vezes dita o ritmo da educação, né, eu até brinco, assim, que a educação muitas vezes ela demora muito mais para se adaptar ao mercado em relação ao que está acontecendo. Então, o mercado, na minha visão, vai mais rápido que a educação. Então, por isso que a gente precisa, todo o semestre, a gente fazer uma curadoria do estágio, né, das salas virtuais que a gente vai trabalhar, e a partir dessas salas virtuais que a gente vai trabalhar, a gente faz as mudanças de acordo com o que o mercado está indicando. Tá bom? Aqui tem um fórum da sala, né? Tudo isso são explicações do estágio que a gente tem dentro da sala. E por que eu estou mostrando como que é o modelo de uma sala virtual para vocês? Porque no meu mundo, né, a partir do NEAD, assim, todas as informações que os alunos precisam estão no AVA. E o que eu precisava de vocês, tanto coordenadores quanto você aí, Luiz, e as meninas aí do setor de estágio, né? O que não tem dentro de uma sala de estágio que precisa ter? Porque no meu mundo, tudo que precisa, do que os alunos precisam de informações, estão ali, né? Mas isso não quer dizer que tá. Se vocês acharem, a todo instante chegam dúvidas, né? Perguntas, né? Então, alguma pergunta, alguma dúvida de um aluno que chegar para vocês e que vocês acharem que precisa de ter uma informação fixa na sala de estágio, basta vocês falarem que a gente vai se adaptar aqui, tá? Mas o objetivo da sala virtual, como ela fica aberta do primeiro ao último dia de aula, o objetivo dessa sala virtual é o aluno que entra na sala e lê o material, ele consegue acessar todas as informações que ele precisa para chegar até o final do estágio de forma que ele consiga atender as habilidades e competências que são previstas ali naquela disciplina, tá bom? Uma das coisas que tem ali é o fórum com as postagens quinzenais, né? A gente faz, né, os coordenadores, em boa medida, eu acho que também lecionam aulas virtuais, né? E a partir do ingresso nessas salas virtuais, vocês recebem mensalmente uma análise do NEAD, né? E uma das coisas que a gente analisa é essa interatividade. Essa sala aqui que eu peguei, por exemplo, né? Que é de pedagogia, supervisão e ciclo de alfabetização. Olha que bonito que está aqui o fórum de atividade, de notícias e dúvidas da sala, né? Tem uma interatividade, olha só, a apresentação dos professores, os alunos interagindo, uma aluna criando um post aqui para conversar com os professores. Então, o estágio, projeto integrador e TCC são as três áreas, as três disciplinas, né, mais complexas assim para os alunos. Então, quanto mais interatividade a gente tiver, melhor para a gente conseguir atender os alunos da forma que eles quiserem, né? Então, aí é o que eu também coloquei a questão das aulas ao vivo, né? Que muitas vezes a gente tem dúvida, assim, tá, mas o aluno está recebendo as informações que deveria? Sim, o aluno, teoricamente, a partir do modelo da Docton, o aluno recebe as informações que ele precisa com aulas ao vivo, com microaulas gravadas. Depois eu vou passar esse link para vocês, tá bom? Eu vou passar esse link para vocês. Mas a gente precisa de
criar um fluxo que seja naturalizado aquilo que os alunos fazem dentro da sala virtual ou que eles deixam de fazer a partir das dúvidas que eles têm para ter um contato direto com o professor daquela disciplina. Aqui tem as UAs, né, que os professores, os coordenadores, vocês podem ficar à vontade. Isso aqui tudo, essa UA é dessa sala que eu estou falando. Vocês podem escolher UAs, vocês tem todo um contexto, desculpa, um contexto pedagógico que ele se alia a essas questões documentais que a gente vai ver aqui. E aqui entra, acho que alguém está querendo entrar aqui, só um segundo. Pronto. Então tem esse contexto aqui, que aí aqui a gente começa a entrar na parte que eu queria trabalhar mais com vocês, e daí o pedido do setor de estágio está com a gente aqui. Todas as nossas salas virtuais de estágio, elas possuem uma área chamada documentos, tá vendo? Que são os modelos de documentos que a gente tem, né? E eu já escutei muito assim, né? De tipo assim, mas os alunos não entregam o TCE, os alunos não fazem isso, os alunos não fazem aquilo. Uma coisa eu queria deixar claro, assim, que é o que eu penso, e vocês têm total liberdade, vocês coordenadores, inclusive, de fazer, criar caminhos diferentes a partir do perfil que vocês têm no curso. A gente tem todas as informações possíveis dentro da sala, e uma das coisas que mais dá problema são os documentos, né? E a gente explica aqui, né, para iniciar o estágio, tem que estar com o TCE, né, tem que fazer contato com o e-mail do estágio Unidoc. Então a gente tem tudo aqui que o aluno precisa lá. E mesmo assim, alguns alunos ainda sentem dificuldade de conseguir concluir o estágio, né? Então, o que eu queria deixar claro é assim, no nosso modelo de EAD hoje, de cursos à distância hoje, tudo que eu imagino que tenha que ter para o aluno entender como que é feito o estágio está dentro da sala. Pode ser que o aluno não faça, pode ser que o aluno não entenda, mas tudo deveria estar ali. Eu não sei em que medida os coordenadores, tem coordenadores novos, tem coordenadores mais antigos, né? Mas o mais importante de tudo, eu até ponho lá no final, é que a gente faça um acompanhamento, né? O coordenador, sei muito bem da carga horária que vocês têm como coordenação, né? Então, eu sei das dificuldades que tem de você ficar acompanhando estágio por estágio. Mas o mais adequado nesse momento, que eu acho, é o coordenador fazer contato direto com os professores, né? Os professores, para ver como está indo o estágio. Eu coloco aqui nesse arquivo que eu mandei para vocês, no slide mais avançado, se vocês forem aí, inclusive um acompanhamento que a gente faz de alunos, né, de reprovação. Estágio, projeto integrador, são as disciplinas que mais geram reprovação na EAD da DOC, por questões óbvias, né? Hoje, as questões de múltipla escolha dentro da EAD são muito mais tranquilas de se fazer do que as questões de estágio, tá? Então, além dessa parte documental, que a gente tem um bloco que chama os modelos de documento, para o aluno baixar e fazer, a gente tem a área de entrega. E o que eu pedi para os meninos fazer na área de entrega para reforçar informações? Olha só, a informação do TCE que está lá, está aqui também, ó, TCE. Para o aluno, antes de começar a fazer o estágio, para ele pegar todos os documentos lá e pegar os documentos, baixar os documentos, assinar os documentos, levar para a escola assinar, levar para a Unidoc assinar esses documentos, de forma que esse aluno seja bem, que ele siga o fluxo natural e correto que prevê a legislação, tá bom? Então tem aqui a entrega dos arquivos que os alunos têm que fazer e tudo mais. E aqui, o Luiz e meninas do estádio aqui, eu me atrevi. Eu me atrevi aqui, eu fiz só para visualmente a gente enxergar o que é, né? E vocês têm, não só vocês, né? Mas os coordenadores aqui também têm total liberdade, né? Eu acho que a gente precisava. Eu não sei se eu estou sendo muito paternalista assim, mas a gente coloca isso aqui na entrega da documentação, coloca isso aqui nos documentos e o aluno ainda fica com dificuldade disso, né? Então, o que eu imaginei? Falei assim, gente, talvez a gente criar um fluxo e daqui a pouco nesse fluxo ter alguns links aqui, né? O que eu estou pensando? Falei assim, gente,
a gente tem que encontrar N alternativas de atender os diferentes perfis de aluno na EAD para eles conseguirem fazer o estágio, eles entenderem não só a necessidade do estágio, mas como documentos, né? Depois o MEC nos cobra isso, né? O MEC vai falar assim, cadê o TCE dos alunos? E os avaliadores, pode ser que algum avaliador algum dia entre na sala, peça um acesso a uma sala virtual de estágio e ele queira fazer por amostragem ou a sala inteira, né, o que os alunos entregaram. Né? E nas minhas contas, né, eu acredito que vai ser cada vez mais complexo essa parte da entrega dos estágios. Eu pus aqui, só para confirmar, né, se vocês quiserem, a gente faz um acompanhamento estudante desde 2020.2, de aprovação, reprovação, interatividade. Então, todas as nossas salas virtuais, a gente faz o acompanhamento dos estudantes. Qual que é como que um estudante navega dentro dessa sala de aula, o que o estudante mais faz dentro dessas salas virtuais. E aqui, né, oi. Só um minuto antes de você dar sequência, me permita aqui, naquele fluxo ali, onde coloca a questão, colhe as assinaturas, né? É a hora que, quer dizer, chega para nós o documento, muitas vezes, grande parte dos documentos, eles chegam certos, no sentido de que tem assinatura, né, daquele que está concedendo o estágio, né, para o aluno, a empresa ou a pessoa, né, jurídica ali, e tem a assinatura do aluno. Mas muitas vezes, eu assinei semana passada aí o documento que não tinha assinatura nem né, daquele que está concedendo o estágio, nem daquele, né, nem do aluno, do estagiário. Então, eu gostaria que houvesse um reforço dessa orientação, que quando chega para mim, né, no caso, eu vou assinar como centro universitário, né, da DOC, eu vou o quê? Eu vou verificar se as duas assinaturas estão ok. Ô, Sandra, aqui. Então, um momento. Aqui não deu tempo de você ver minha mensagem, mas eu te encaminhei uma sugestão de texto, né, para colocar lá no modelo de entrega de documentação. Eu vi, menino. Eu até coloquei nos slides aqui. Eu só não consegui. Foi mais direta, mas... Eu achei legal. Eu coloquei nos slides aqui no final. Foi muito legal, assim. A gente está nessa fase, né, de pensar que é até estranho, né, Luiz? Você tá certo. Como é que você assina o negócio da Unidoc? E a Unidoc é o último, né? É o último. Tá certo, você tá correto. Tá correto. Tem situações também, igual o Luiz pontuou aí, sobre a assinatura do documento, né? Mas tem empresas que não assinam o documento antes da instituição assinar. E o aluno acaba pedindo para a gente, né, assinar o documento, a gente assina, só que eles acabam não devolvendo o documento. Entendeu? Então, a gente fica faltando uma assinatura, né? Acaba de não ter aquele documento completo. Então... menina, eu acho estranho, né? As empresas, eu acho que cada empresa trabalha de um jeito. Mas o que eu, assim, no meu mundo, né, pensando com a cabeça do MEC, né, a carta de apresentação da instituição, ela é uma prerrogativa que o aluno está devidamente matriculado para que a empresa tenha ciência que o aluno ele está avalizado pela instituição para fazer o estágio, né? Mas pode acontecer isso mesmo. Pode não, acontece isso mesmo, como você falou, né? Mas a carta de apresentação no meu mundo, ela daria conta disso, né? Sim. Mas será que o aluno, ele apresenta a carta de apresentação, né? Pois é, menino. Os meninos da EAD, eu acho que eles sentem mais dificuldade, assim. A gente... pontuar também mais um ponto do convênio. Necessariamente, não é obrigatório, né, o aluno realizar o estágio com o convênio. Até porque a instituição de ensino, às vezes, não consegue firmar o convênio. A gente pegou um caso de uma aluna do curso, se for me engano, curso de pedagogia, que ela nos relatou que a professora falou que precisava, né, do convênio para dar nota para ela. Só que como que a gente não conseguiu firmar, a escola aceitou realizar o termo de TCE, a gente fez a liberação dela para realizar o estágio
mas a professora não dá nota para ela por causa do convênio. Então, assim, meio aí da coordenação, né, de informação para a gente, né, não que a gente pode passar para o aluno, porque se passar, eles não firmam mesmo. Mas deixar aqui entre nós, se o aluno não conseguir firmar o convênio, ele pode ser avaliado, sim, com o termo de TCE, desde que esteja tudo certinho, todo preenchido, todo assinado. Perfeito, perfeito. Eu estou até anotando aqui as coisas que vocês estão falando, que depois aí eu faço um documento final, tá bom? Tá. Vou voltar aqui. Eu vou passar aqui, gente, eu só estou passando os informes gerais e depois eu vou abrir para vocês fazerem perguntas, dúvidas. Eu também tenho dúvidas, né? Tá aqui acompanhando estudantes. Aqui algumas informações importantes, né? Uma coisa que a gente, assim, vou ser muito explícito com vocês. Em boa medida, por uma série de fatores, a nossa EAD ainda está no modelo da pandemia. Assim, tem muitas coisas que a gente está fazendo, né, que é um modelo de pandemia, né, em questões a provas presenciais, né, por exemplo, né, e uma das coisas que a gente fez aqui no estágio é um estágio adaptado, né, que alguns alunos nossos têm dificuldades, né, algumas dificuldades são em virtude de questões nossas, né, a gente ainda não tem CND e eu não imagino que em curto e médio prazo a gente vai ter, então a gente está em cidades pequenas que muitas vezes não tem escolas privadas suficientes para atender os alunos, ou nem tem escolas que trabalham à noite com ensino médio, trabalham à noite com EJA, né? Tem cidades que nem tem EJA, né? Então a gente tem algumas dificuldades assim. O que é o estágio adaptado que a gente tomou a decisão de fazer há um ano, mais ou menos, um ano e meio, que a gente tem 3 escolas, né, 2 no Espírito Santo, que são os americanos, agora o Vila Velha não, né, mas tem uma escola de Vila Velha não, mas Serra eram 3, né, agora tem Serra e Guarapari, e a terceira de Caratinga aqui. Os alunos que não conseguem fazer estágio, a gente adaptou um modelo de estágio para o aluno fazer um estágio virtual nas nossas escolas. Isso é o ideal? Isso não é o ideal. Isso não é o ideal, não é o ideal, mas é o que a gente, naquele momento, a gente indicou para a gente conseguir fazer, especialmente nas licenciaturas, né? Mas em outras áreas que forem necessárias, a gente usa a escola, usa o polo, a unidade. Então, está na hora da gente avançar nessa parte também, por isso que o convite para vocês participarem aqui, tá? Aqui a gente tem, o que eu pus aqui? Eu coloquei para depois vocês verem, que é um link de acesso a todas as salas que a gente tem no ambiente virtual de aprendizagem, né? É um arquivo que, como a sala é de vocês, como a sala é dos professores, eu só para vocês terem uma ideia, né? Eu pego aqui nesse arquivo assim, regulares, hoje a gente tem 52 salas regulares que tem a palavra estágio, ou seja, a gente tem 52 salas de estágio, Independência a gente tem hoje 25 salas de estágio na dependência. Ou seja, todas essas salas, elas podem ter adaptações que vocês podem ficar à vontade para vocês conseguirem adaptar essas salas do jeito que for melhor. O que é importante vocês saberem? A gente sabe que esse não é o tipo de estágio que a gente deve ter, mas é um momento que a gente viu como uma transição, tá? Aqui eu até pedi para as meninas aí do setor de estágio, aqui tem uma lista de empresas e instituições conveniadas de estágio que a gente tem hoje. A todo momento surgem novas instituições, novas empresas, inclusive eu acho que tanto professores como coordenadores podem ajudar nessa parte de estágio, né, de buscar novos campos de estágio para os alunos, mas aqui vocês encontram todas as instituições e empresas hoje que estão conveniadas com a gente. E aqui estão os contatos das coordenações de curso, né, que a gente tem aqui, todas as coordenações de curso, caso vocês queiram trocar ideia, caso vocês queiram algum ponto que vocês queiram trocar informações, está aqui os contatos de vocês. Por fim, é importante isso, né, que o Luiz, que está aqui, né, e ele que assina como diretor do Centro Universitário, toda a nossa EAD ela é baseada, né, a base dela é a Unidoc, né? Então, por isso que o Luiz que assina todos os documentos no que tange aos cursos EAD e semipresencial, quem assina é o Luiz, tá? E aqui está o que vocês mandaram aí, meninas, do estágio, né?
todas as informações sobre estágio, que o estudante deve entrar em contato com o estágio, que é um pouco isso aqui que eu fiz aqui de uma maneira mais descritiva, mais informativa, né, mais detalhada, né? Então tá todas essas informações, inclusive eu li isso aqui, eu fiquei imaginando, até conversei hoje com o pessoal da tutoria aqui, falei assim, gente, essas informações têm que ser enviadas para os estudantes a todos os semestres, no início do semestre, ela tem que ser enviada para os estudantes, mesmo que já esteja dentro da sala virtual as informações, a gente precisa que os estudantes tenham conhecimento de tudo isso que tange ao nosso setor de estágio, tá? Bom, eu passei para vocês aí essas informações, assim, né, esses links, eu coloquei, né, não se esqueçam, vocês que receberam o convite por e-mail, se vocês forem lá na agenda, vocês têm acesso a esses 2 arquivos de estágio, né, tanto o que o Humberto fez, né, lá no início do semestre, explicando a importância do estágio, e esse especificamente sobre as questões dos cursos EAD, os quais eu acho muito mais complexo para os alunos entenderem que eles precisam em algum momento ir presencialmente em alguma escola, em alguma empresa, em alguma prefeitura para fazer o estágio para conseguir alcançar os objetivos que são traçados para quem vai se formar no ensino superior. Tá bom? Eu fiz um arrazoado aqui para vocês, eu queria abrir aqui agora também para vocês, né, falarem sobre dúvidas, né, o setor de estágio, a importância deles aqui para responder questões de vocês, dúvidas que caso vocês tenham, eu vou deixar aberto aí para vocês, tá bom? Ou o setor de estágio, se vocês quiserem começar aí também, Luiz, falar alguma coisa, né, aí eu vou deixar com vocês agora. Eu acho interessante se tiver alguma pergunta mesmo, alguma dúvida no que concerne a essa parte, né, mais documental aqui, chega aqui para o nosso centro universitário, né, que elas estão aqui para estar atendendo essas demandas aí e respondendo, ok? Alexandre, eu vou pontuar que, né, a gente, que a AILA, né, que atende o setor de estágio, a gente gostaria de pedir, né, a coordenação para estar aí caminhando junto com a gente, passando as informações, caso tiver, né, alguma alteração na estrutura curricular, nos informar. Porque como nós trabalhamos diretamente com atendimento do aluno, né, o aluno primeiramente vem nos procurar. Então, a gente já tem a resposta já adequada para dar um aluno, para evitar até desencontros de informações, o aluno ficar, né, aguardando o retorno, ter o retorno imediato. Igual mesmo, me parece que teve uma mudança, né, aí do curso em Ciências Contábeis, eu não sei, teve um aluno que nos procurou para saber, né, as horas do curso obrigatório, se era 240 horas ou se era 140 horas, né? Então, a gente não sabia se teve essa mudança, se ocorreu, a partir de quando, se era só um semestre, se era 2. Inclusive, até passei um e-mail, né, para o coordenador do curso pedindo para estar explicando a gente. Porque nem sempre o coordenador, e nem isso é orientado, né, que a gente deu o e-mail do coordenador, deu o telefone, que for do coordenador para o aluno. Obviamente, não, né? Mas é importante que a gente tenha essas informações, as meninas estejam munidas dessas informações, de forma que a gente possa encurtar, às vezes, os caminhos aí, né, em relação a essas informações que são importantes para eles. Fala, professora. Eu só queria pedir desculpa, eu cheguei atrasado, estava numa audiência, mas queria também dizer assim que a Eliane faz um trabalho, ela faz um trabalho excelente, eu, né, sou testemunha disso, ela cobra a gente mesmo, e é muito importante esse trabalho que ela faz, porque a questão do estágio no serviço social, então, ele é fundamental e exige da gente. Então, hoje a gente
né, o Sandro acabei de colocar, nós estamos em andamento em relação à questão da CND, e a gente tem que buscar outras alternativas para o nosso aluno. Sem contudo, a gente tem que deixar claro que a responsabilidade de buscar o campo de estágio, ela é do aluno, mas lá já no primeiro momento fica claro para o aluno na orientação que ele precisa também de dar o passo que é dele, nos comunicar, né? E aí, às vezes, fica um período aí vago nesse processo, porque às vezes falta de comunicação do próprio aluno com a gente, que a informação chega para ele, né? E aí ele, às vezes, cada coordenador, ele estabelece como que ele vai atribuir nota na disciplina para que ele consiga conduzir a disciplina sem o aluno fazendo estágio. No serviço social mesmo, eu vinculei a obtenção da nota da disciplina com o cumprimento do estágio, porque o CRES, ele é um conselho muito exigente, eu já falei isso com o Sander, mas a gente tem aí esse retorno, né? Eu acho que é importante a gente ressalvar aqui, eu estou aqui mesmo para sinalizar esse acompanhamento que a Elaine faz com muita propriedade, ela faz com muita propriedade e ajuda muito nesses processos. Então, no curso de serviço social, a gente consegue avançar muito, embora, né, as cobranças dos alunos sejam grandes, e a gente vai adaptando, mas eu gostaria de destacar a importância do trabalho dela nessa cobrança com a gente também, que isso é muito importante mesmo. Obrigada, Olívia. Ô, Sander, tudo bem? Sander. Opa. Beleza? Tudo bem, gente? Boa tarde a todas, a todos. Eu acho que depois a gente vai ter que fazer um levantamento para deixar mais claro para o centro universitário como esses estágios funcionam, né? A relação das cargas horárias, fazer uma planilha mesmo de orientação para as meninas, porque fica mais fácil, né? Tipo assim, os ingressantes até a grade curricular tal, tem que cumprir tantas horas, ingressantes até a grade curricular tal, ingressantes a partir de 2026, tá? E descrever, né, esse procedimento, que eu acho que a gente já começou a desenhar isso, o Sander e eu, a semana passada, e depois a gente, o mais interessado nesse sentido é o centro universitário, que é daí que emanam, né, todas as diretrizes para o resto da rede, porque os nossos cursos, na verdade, eles são cursos, né, do centro universitário. Então, a gente já tem isso mais ou menos alinhavado, né, de que alguns cursos são bem claros, né, como as engenharias, a arquitetura, a gente não tem muita mudança na composição da carga horária de serviço social, mas esses outros cursos agora, que a gente vai ter alguma mudança aí de como, principalmente, né, licenciatura, a gente vai ter que repassar isso com vocês depois, né, como que vai se processar isso, né, e a gente vai montar um material de orientação mesmo, né, para que vocês trabalhem tendo esse manual, né, como norteador, ok? Gustavo, você levantou aí, Gustavo? Não, tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Então tá. Bora, Ieda. Boa tarde a todos. Eu sou da coordenação do curso de letras e, ao mesmo tempo, a professora responsável pelos estágios no ensino médio de língua portuguesa e literatura. Eu me deparo com a seguinte situação: geralmente as escolas abrem espaço para português e literatura, não há disciplinas separadas na grade dessas escolas. Então, os estágios nossos são separados. Então, alguns alunos já vêm e falam: professora, na escola onde eu estou estagiando é português e literatura. Então, não são dois relatórios. Eu vou pedir até um relatório de português e literatura com 160 horas. E não justifica, no mesmo período, eu acho, o aluno encaminhar 2 TCEs, um para literatura, outro para a língua portuguesa. Eu acho que um TCE é suficiente para fazer o estágio, porque ele vai fazer esse estágio na mesma escola, nas mesmas turmas. Então, 2 TCEs eu acho que não tem necessidade, 1, 2 assinaturas, né? Que não é necessário isso.
Então, eu me deparo com essa situação de, nos estágios, ao longo do tempo, né, que eu venho acompanhando os estágios, e também com a falta de convênio em relação ao Estado. Então, por isso que nós fazemos esse estágio em situações especiais, né, com vínculo com a Escola Liber. Não é que eu ache que isso seja o ideal, mas foi uma forma que nós tivemos para atender esses alunos. Eles fazem o estágio nos mesmos moldes que são apresentados ali no ambiente virtual, na sala da disciplina de estágio. Tem assinatura de frequência, toda a documentação, requerimento. Então, a gente tenta atender da melhor forma para ele saber, e é um estágio trabalhoso, que ele tem que assistir videoaula, ele tem que fazer análise de livro didático, acaba tendo o mesmo corpo, né, do estágio presencial. Logicamente, é diferente a gente sentir o clima da escola, a relação de interação com os professores, com os estudantes ali no ambiente escolar. Mas a gente está tentando fazer isso para garantir que esses alunos concluam a disciplina. Então, não sei se é o caminho certo, mas é o que nós encontramos para ajudar esses alunos, né? Só com justificativa também. Eles apresentam por e-mail, né, que não encontraram, eu já tento, logo no início, perguntar se tem alguma dificuldade, se já encontraram um campo de estágio. Aí aproveito também meu horário da coordenação, que é terça e quinta de 18 às 20, para estar de plantão. Então, além de professora, eu me coloco no papel de coordenação para poder acompanhar dúvida na hora de preencher os documentos, eu tento ajudar. Mas eu tô percebendo que os alunos, por mais que eu já entrei em contato no chat, eles não aparecem. Alguns não dão notícia de como isso está acontecendo. Então, é uma coisa que não só depende da gente, a gente fica em cima, aí aparecem no momento final, né? Aí já não dá mais tempo. Então, eu não sei se eu falei demais, mas é o que eu percebo nesse meu contato, né, como coordenadora e como professora da área de estágio, né? De tentar acompanhar, de pegar na mão, de conferir até relatório, ver se escreveu direito. Então, eu vou tentando ajudar o aluno o tempo inteiro para ele poder garantir a aprovação na disciplina. Mas também não só depende de mim, né? Ele também tem que procurar, tem que estar pertinho de mim para eu poder garantir essas práticas. É isso. É isso mesmo, professor. Os meninos de EAD eles sentem muita dificuldade, né? Eu acho que eles sentem muita dificuldade de estágio, eles não... Mas só que a legislação, ela avançou nessa questão da presencialidade, então, inevitavelmente, a gente vai ter que avançar também. Tem vários modelos que a gente pode adotar, as instituições de ensino no Brasil estão fazendo uma variação gigantesca de modelos, mas a gente precisa de ter essa variação também. Muito bom. Vai lá, professor. Boa tarde, professor Valente. Espero que todos estejam bem. Só esclarecer uma dúvida. Foi dito aí, e está no slide, Sandra, que a assinatura do termo de compromisso de estágio tem que ser feita pelo Luiz Alberto. Entretanto, existem 2 campos para assinatura, né? Existe o campo de plano de atividade de estágio. Esse campo é assinado pelo coordenador? Geralmente, esse campo da atividade de estágio, tem um campo, quer dizer, eu assino como diretor, como instituição de ensino, e tem outro que é o coordenador do estágio ou supervisor do estágio. Tá, porque tem chegado para mim, para eu assinar, eu tenho assinado. Entretanto, antes de assinar, eu faço alguma checagem, eu checo se a aluna existe, se ela está matriculada. Hoje mesmo chegou um para mim, eu não sei se eu preciso checar isso, se isso já é checado antes.
Hoje chegou um para mim que a aluna tem 97 dias que não acessa. O último acesso dela foi em junho. Quer dizer, nós estamos no segundo semestre já, né? Então, eu fiquei perdido. Quer dizer, acabei nem assinando porque o link não estava válido, não funcionou. Enfim, eu pedi para ela fazer contato novamente com vocês. Eu acho que na dúvida e nessa questão, né, que nesse cenário que apareceu, eu acho que não assina, não tem que assinar, não. Perfeito, perfeito. É o que eu estou fazendo, É isso mesmo, Valente. Tá bom. Entendeu? Tá bom, muito obrigado. Eu vou. Não sei, tem mais alguma. Vocês têm alguma dúvida, alguma questão com o setor de estágio? Eu, Sônia? Valente? Não todos vocês. Você também. Você também. São coisas menores, aí eu trato depois especificamente com você, mais em particular. Vai lá, Vinícius. Boa tarde a todos. Eu coordeno o curso de matemática. Quem não me conhece, né? Meu nome é Vinícius, sou da unidade aqui de Leopoldina. Ô, Sander, a minha dúvida é o seguinte: está vigente o aluno fazer o estágio como na pandemia, se ele não tenha como ir na escola presencialmente, como a gente conversou, ou não? Como que está essa situação? A gente vai discutir isso ainda para... Tipo assim, o aluno fala, eu não tenho disponibilidade para ir na escola fazer estágio. A gente vai oferecer aquela outra alternativa, ou a gente não vai oferecer mais, ou vamos discutir isso depois? Nesse semestre a gente está seguindo um fluxo natural, né? Como o decreto saiu em maio, se eu não me engano, ali na virada, a gente não conseguiu fazer alguma adaptação em relação a isso. Mas a gente, né, igual eu falei, eu acho que o nosso modelo de EAD hoje ainda parou na pandemia. A pandemia já acabou tem 3 anos. Então tá na hora da gente avançar, né? E o decreto, eu sempre costumo dizer, eu falo a mesma coisa do MEC, né? Quando o MEC vem, um monte de gente desespera, eu fico super feliz. Falei, cara, o MEC ajuda a gente em vários aspectos, a gente resolver algumas questões que por N motivos, né, estão paradas. Então o MEC nos ajuda e as legislações, a evolução, né, que em 2017 aquela resolução de EAD que saiu para mim foi uma regressão total, né? Eu acho inclusive que vamos demorar algumas décadas, umas 2 décadas mais ou menos, para resolver as questões da EAD a partir daquela legislação do Temer lá em 2017, né? Mas as legislações benéficas para a educação, como essa que saiu esse ano, ela vai nos ajudar bastante. Uma das coisas que tem é isso, né? Que o estágio tem que ser presencial, tem que ser feito numa escola, né? A gente vai ter alguns problemas, né? O que a gente vai fazer a seguir, né? O Humberto até que fez, o Humberto veio aqui semana passada, né, professor? Veio aqui na semana passada, a gente sentou, né? Ficamos debatendo modelos, né? E entre os modelos a gente fechou o modelo. Fechou um modelo que seria um modelo ideal para os cursos de licenciatura, especificamente os cursos de licenciatura que deixam de ser EAD, eles passam a ser semipresenciais. Então tem um modelo, o Humberto mandou no mesmo dia, se eu não me engano, né, um pedido aí de aprovação, né, para as direções, para a presidência, né, a Lívia está aqui também. Então, o Léo, inclusive, respondeu hoje, tá, Humberto? Ele me mandou uma mensagem no WhatsApp sobre concorrência, né, os modelos que a concorrência está aplicando, e ele falou que essa semana a gente vai fechar o modelo da licenciatura, né, porque como vai impactar no fluxo de caixa, né, porque as licenciaturas hoje, elas não têm aulas presenciais, elas terão de ter aulas presenciais, né, a partir de 26.1 já, serviço social também, licenciatura e serviço social. Então a gente só está esperando, aguardando a aprovação da presidência, que aí a gente chama vocês para conversar especificamente sobre a licenciatura. Uma coisa é certa, é que a gente vai ter que aplicar o que está previsto na legislação. Ô, Sander, agora, com relação às licenciaturas, a gente já tem que começar, né, falando agora especificamente para os coordenadores desses cursos, já criar uma mudança de cultura com relação a isso. Então, a gente tolerou essa coisa desse estágio né, que está sendo realizado, assim, que não é um estágio de fato. Pode falar meia boca, assim, que é mesmo. A gente não pode aceitar isso mais, porque, cara, eu acho assim, o estágio é o único momento desses cursos que o aluno tem um pouquinho de contato com a escola de fato. Se ele não fizer isso,
ele não vai ter nenhum momento com a escola, entendeu? E aí a gente já tem que começar a quebrar essa cultura, e a gente sabe, nós temos algumas dificuldades por conta, por exemplo, da inserção do aluno na rede estadual de educação, temos, mas o aluno, ele vai ter que procurar um meio aí, né? E também nós ajudamos porque a gente tem alguns convênios estabelecidos. Eu pedi a Juliana, antes dela sair, eu lembro que ela fez um levantamento geral das unidades que tinham convênio com escolas, tanto particulares quanto municipais. A gente sabe que o ensino médio, a gente tem uma dificuldade no município, que os municípios geralmente não ofertam, mas daí, né, os nossos convênios com as escolas particulares, mas a gente tem que quebrar isso, de tentar cortar essa coisa do aluno, eu vou fazer o estágio EAD. Estágio EAD não existe. Vocês terem uma ideia, na época da pandemia, as federais deixaram de formar todos os alunos que estavam matriculados em estágio, porque eles não permitiram a realização do estágio EAD. Né? Na época eu estava como supervisor na UFLA, eu lembro que o estágio foi suspenso e os alunos que iam formar, que estavam no último período, eles não formaram, aguardando a oferta. Então, a gente criou isso como um paliativo, só que essa exceção ela não pode se transformar em regra. Né? Então, eu acho que a gente tem que, cada vez, né, aos poucos, já começar a quebrar isso, porque para os ingressantes de 1 de 26, é impossível. E para os que estão em curso, a gente tem que tentar mudar isso, né? Porque a gente tem até 2 anos para fazer a adaptação, mas esse formato de estágio, por exemplo, a gente já tem que cortar. Por isso que eu pedi o levantamento de onde tem estágio, e a gente esbarra num outro problema, que é o ENAD desses cursos, né? Que pede aí que o supervisor, de fato, faça avaliação do plano de estágio desse aluno. A gente precisa desse supervisor cadastrado, né, junto à escola. Então, a gente tem que fazer esse movimento aí, né, de desconstruir essa ideia, né, de estágio EAD e de cada vez mais falar com eles da exigência de um estágio, né, que o aluno esteja de fato em campo, né, com o supervisor lá na escola e com esses feedbacks que são dados, né, ao professor que a instituição designa no AVA, ok? Exatamente isso. Cara, e o MEC, assim, foi super assertivo, porque no Brasil hoje, né, teve uma banalização muito grande, né, do estágio, dos projetos integradores, da curricularização da extensão, né? Então, um dos grandes motivos da gente estar se reunindo aqui hoje, né, é de mostrar o cenário que é hoje, convidar todos vocês para pensar com a gente, inclusive com adaptações a partir dos perfis de cada curso, né? E a gente projetar essa qualificação a partir da nova legislação. Um outro grande motivo é que, não sei em que medida que o Luiz e as meninas já tinham contato com vocês, tem um fluxo contínuo de comunicação com vocês, né? É muito importante que vocês comecem a se referenciar ali no Luiz, que é o nosso diretor da Unidocto, e nas meninas, eu também concordo, viu, com a Lívia, que ela falou, essas meninas, eu respondo, parece que elas ficam 24 horas no ar, assim, eu peço para elas alguma coisa, na hora elas respondem, na hora elas nos atendem em relação às necessidades que a gente sente por aqui, tá? Só para fechar a minha parte aqui, né? Eu convidei a Nayara, que está aqui, a Nayara, o estágio é tão importante, assim, na minha visão, assim, que eu acho que tem uns 2 meses, mais ou menos, eu chamei a Nayara, que trabalha aqui na EAD, falei assim, olha, você vai virar a referência de estágio aqui na EAD, né? Tudo do que se referia ao estágio, você vai interagir, você vai mandar. Então, a Nayara, eu vou me sentar com ela depois dessa reunião, a partir das observações que vocês fizeram, das sugestões, e para a gente fazer um documento formal para mandar por e-mail para vocês do resultado dessa reunião, e também para lembrar e reforçar a ideia, né, de que um estágio a gente tem um panorama geral da Unidoc de como funciona o estágio, mas a gente pode ter variações, eu imagino que a gente tenha variações a partir dos perfis dos cursos que vocês trabalham. O que a gente precisa de vocês é que vocês se posicionem, que vocês acompanhem os professores, acompanhem os professores que acompanham os alunos, né, para que a gente não tenha
uma desistência muito alta dos alunos pelo perfil que tem o estágio. O aluno tem que se dedicar ao ensino superior, ele não pode ser negligenciado igual tem sido feito nos últimos anos, né? O MEC claramente, assim, não é nem nas entrelinhas, eu ia falar nas entrelinhas, mas não é nas entrelinhas, não, né? O MEC claramente, ele pega e trabalha assim. A EAD, até o momento, era vista de uma forma quantitativa. Vamos fazer a EAD chegar em todos os lugares que a gente precisa, que os alunos têm dificuldade de deslocamento para se formar no ensino superior. E o MEC agora, ele levanta a bandeira da qualidade. Está claro, assim, nos referenciais de qualidade. Eu vou colocar nesses slides aí para vocês também, os referenciais, tem um arquivo, né, de referenciais de qualidade. A gente fez até uma pasta aqui, né, caso vocês queiram acessar essa pasta. Eu vou colocar essa pasta aqui para vocês, o link dessa pasta. Eu fui juntando vários pontos dessa nova legislação da EAD, eu fui fazendo uma pasta, né? Se vocês quiserem acessar essa pasta, né? Se vocês quiserem ler e a gente vai fazer algo específico sobre esse novo decreto antes do final do ano, né? E a expectativa é que a gente tenha um encontro o ano que vem presencial. Vamos ver se a gente vai conseguir, né? Já tem conversado com o Beto conversado com todo mundo sobre essa necessidade, para ver se a gente consegue avançar juntos nesse modelo de EAD que a Docton prega e que o MEC quer, que a Docton prega em relação à qualidade, e que os alunos precisam para se desenvolver como profissionais qualificados, e não só como mais como está acontecendo muito no mercado, que é uma venda de diplomas de ensino superior. Beleza? Da minha parte é isso, deu 1 hora certinha, que era o tempo que a gente tinha combinado de fazer. Não sei se tem mais alguma questão, alguma dúvida. As meninas aí do estágio, Luiz, querem fazer ter uma palavra final, fazer um fechamento para a gente? Ô, Sander, em nome aqui do setor de estágio, agradeço pela reunião, né? E também para falar, se algum coordenador precisar de alguma informação, eu e a Ali, a gente está disponível, viu? E pode passar por e-mail. O atendimento, né, é exclusivo por e-mail, tem o canal de telefone, né? É só mandar mensagem para a gente no e-mail. Só não garanto que vai ter respondido imediato, mas a gente responde, né? Porque a gente tem um alto fluxo de demanda, né? A gente atende todos os estágios aí, EAD, tem o presencial, tem a pós, EAD também que a gente atende, tem o presencial aqui da unidade também que a gente atende, né? Então, assim, o fluxo nosso é bastante grande, mas se precisar, a gente está à disposição, pode mandar mensagem, viu? Ô, Sander, o Valente está pedindo aí para colocar o e-mail aí. Tem como você colocar o e-mail do estágio aí? Coloque aí para mim no chat, por favor. Já colocaram. Sander. Muito bem, que eficiência, viu? Muito bom. Tô aprendendo. Então tá. Gente, assim, eu queria agradecer imensamente vocês. Isso aqui é um pontapé inicial. A gente precisa resolver essa questão do estágio, é uma questão muito delicada, é uma questão que independente do curso, seja licenciatura, serviço social, seja design, seja... Gente, a gente precisa resolver essa questão do estágio para o menino estar de fato em contato com aquilo que ele vai trabalhar, né? Para o menino não chegar no mercado depois, aonde você se formou na Docton e ele não sabe o básico de algo que ele estudou, né? Isso conta muito contra a nossa imagem, né? E o principal propagador da nossa imagem são as pessoas que têm contato direto e indireto com a gente, tá bom? Brigadão, vocês vão receber um documento agora sobre essa reunião, com os pontos principais, e a gente vai conversando para marcar depois, separadamente, com cada uma das áreas, como que a gente avança no estágio. Só para fechar, eu fiz umas anotações aqui, eu vou dar um spoiler, né? Nesse contato que a gente vai fazer com vocês, a gente vai reforçar a questão que o espaço do aluno precisa ter informação
do estágio que vocês fazem. No espaço do aluno tem lá o curso de matemática, quantas horas o menino precisa ter, quais são, tem algum documento de estágio, o que está no PPC de matemática relativo ao estágio. Então, lá no espaço do aluno tem essas informações, a gente vai mandar individualmente por curso, né? A Nayara vai fazer contato com vocês, e a partir daí a gente vai conseguir atender vocês para... Pode ser que vocês tenham alguma questão que vocês acham que deva ser específica do curso de vocês, a gente vai estar pronto para atender vocês, tá bom? É isso. Obrigado, gente. Uma boa semana para vocês. Brigadão pela reunião. Foi muito legal trocar informações com vocês, tá bom? Daqui dia que você volta, Leopoldino, para a gente beber. Com certeza. Um abraço. Você não bebe, pô. Então tá, fiquem bem. Tchau. Abraço.